Queridos, como já faz um bom tempo que nós demos uma pausa aqui no livro de Atos, na exposição, nós tivemos o mês da Reforma, o mês de outubro, onde nós trabalhamos outros textos, tivemos o nosso retiro no domingo passado, então eu vou fazer uma breve recapitulação para não esquecermos do contexto onde esses versículos estão inseridos. Então toda a narrativa que nós vamos ver hoje, ela está ligada a uma porção maior, a uma história maior que iniciou lá no capítulo 3, lá no início do capítulo 3, onde os apóstolos Pedro e João, eles estão indo até o templo judeu em Jerusalém, e eles nesse caminho, em uma das portas de acesso, eles se deparam com um homem coxo de nascença que mendigava ali nos portões, que buscava ali alguma forma de sustento. A esmola, a caridade era muito presente dentro do judaísmo, e essas pessoas que não tinham condições de sustento, de trabalho normal, eles acabavam indo até o templo para mendigar, para encontrar lá algum tipo de sustento. E então esse homem encontra com Pedro e João, ele pede uma esmola, e Pedro diz que ele não tinha ouro nem prata, que ele não havia dinheiro com ele, mas aquilo que ele tinha ele lhe daria. E aí ele pede que o coxo levante daquela situação, levante e ande. E o homem é curado de forma sobrenatural. Isso, obviamente, atraiu a atenção de todos aqueles que estavam ali, de todas aquelas pessoas que estavam presentes no templo, e Pedro viu nisso uma excelente oportunidade para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas em Cristo, para explicar que aquela cura não ocorreu por poder dele, Pedro, não por poder de João, dos apóstolos, mas por poder de Jesus, pela fé em Jesus. E aí, enquanto os apóstolos ainda falavam sobre as boas novas em Cristo, para a multidão que estava ali no templo, Lucas nos conta que chegaram então os sacerdotes, a polícia do templo, né, o responsável por fazer a segurança daquele espaço, e também alguns saduceus, que era uma espécie de partido político religioso dentro do judaísmo. A gente é mais familiarizado com o nome fariseus, que também era um partido, mas havia também os saduceus, e eles que detinham o controle dos principais cargos ali no templo. Então essas pessoas, eles chegam até Pedro e João, vendo tudo aquilo que havia acontecido, né, vendo a multidão ali, ouvindo aqueles dois homens, escutam certamente boa parte daquilo que Pedro diz, e então eles resolvem prender Pedro e João. Eles prendem os dois apóstolos, fazem com que eles passem a noite no cárcere para que fossem levados a julgamento no dia seguinte. Então, basicamente, esse é o pano de fundo daquilo que nós estamos vendo agora, nesta porção de Atos 4, versos 13 a 18. Porém, eu vou fazer a leitura desde o verso 1, né? Se você não perdeu alguma das exposições, ou pelo menos vai ficar mais claro aqui o que está acontecendo neste momento. Então nós vamos ler desde o verso 1 do capítulo 4 até o verso 18, mas os versos 1 a 12 já foram explicados aqui na igreja. Então as explicações ficarão nos versos 13 a 18. Então acompanhe comigo a palavra do Senhor. Diz assim, Atos 4, versos 1 a 18. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentido porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram as palavras creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram,
mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Queridos, eu gostaria desse texto, ali dos versos 13 a 18, que é o nosso alvo aqui nesta manhã, extrair dessa narrativa algumas lições importantes a nós. 3 ensinamentos que nós podemos retirar deste texto. Da reação desses líderes religiosos e no seu veredito em relação aos apóstolos e à cura daquele homem deficiente. E a primeira lição que eu gostaria de destacar, ela aparece no verso 13. Essa lição, irmãos, diz respeito à maneira como Deus escolhe e usa o seu povo para o progresso do reino no mundo. Nós vamos aprender aqui, nessa primeira lição, que a lógica de Deus é bem diferente da nossa lógica humana. Deus usa quem Ele quer. No verso 13, o texto diz ali que ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aqui, irmãos, nós temos que lembrar que Pedro e João, eles estão enfrentando neste momento uma situação muito parecida de quando eles estavam com Jesus, antes de Jesus ser morto. Em um momento onde eles fugiram. Eles fugiram de medo quando Jesus foi preso e nos eventos seguintes, foi condenado e crucificado. Nós vimos isso quando nós analisamos lá o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus. O texto que mostra Jesus sendo traído no Getsêmani. E aí então os discípulos todos o abandonando. E aí depois nós vemos que o próprio apóstolo Pedro, o grande líder dos apóstolos, Pedro lhe nega ter estado com Jesus por 3 oportunidades com medo. Com medo de sofrer as mesmas penas, de ser preso, de passar por aquilo que Cristo estava passando. Então o que nós temos aqui é uma reviravolta completa de atitude em um prazo de tempo muito pequeno. E isso deixou o povo judeu admirado, intrigado. O que esses líderes religiosos não tinham como saber é que a mudança de postura dos apóstolos era por conta do Espírito Santo, que agora habitava neles. Eles estavam cheios do Espírito, e isso os capacitava a ter essa coragem. Foi isso que provocou essa mudança do Pedro medroso, que nega e foge, do Pedro audacioso, que está no templo, encarando os líderes e pregando a Cristo para todos. É o Espírito Santo que enchia esses homens de coragem, de sabedoria, ao ponto desses líderes aqui estarem numa situação bem parecida de quando eles se encontravam com Jesus. Quando eles se encontravam com Jesus, nos seus embates, eles não conseguiam vencer Jesus pelos argumentos, pelo debate. Eles não conseguiam refutar aquilo que Jesus pregava. A admiração dos líderes aqui do texto de Atos também vem disso. Para estes religiosos, Pedro e João eram o quê? O que diz o texto? Para eles, Pedro e João eram homens iletrados e incultos. Isso significa que os religiosos ali eles sabiam que os apóstolos eles não tinham passado por uma formação teológica.
não eram alunos das escolas rabínicas, não eram estudiosos da Torá, das escrituras hebraicas, eles não eram escribas, mestres da lei ou rabinos. E possivelmente disso vem a conclusão do final do versículo. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aqui não é em um sentido de reconhecimento físico. Eu reconheci que Pedro é aquele que fugiu naquele outro momento. Eu me lembro que eles estavam juntos. Não. Isso aqui tem um sentido de que Pedro e João falavam de maneira semelhante a Jesus. Eles usavam as escrituras de maneira semelhante a Jesus. E eles possuíam a mesma mensagem que Cristo portava. Então, essa mesma reação, nós podemos comparar com aquilo que o povo judeu teve quando encontrou com Jesus. É muito semelhante. Em um dos primeiros encontros de Jesus com o povo judeu, isso está lá em João 7,15, é dito que os judeus se maravilhavam com Cristo. E eles diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? As pessoas olhavam para Jesus e diziam: como é que ele tem toda essa sabedoria e conhecimento se ele não é um rabino formado? É a mesma reação agora. A conclusão só poderia ser essa. O iletrado Jesus, o Jesus que não passou pelas escolas oficiais, rabínicas, o Jesus que era extremamente competente na sua pregação e exposição da Escritura, aquele Jesus deu treinamento para esses homens. Ele treinou esses discípulos. Essa é a conclusão dele. Agora vimos, reconhecemos que esses homens estavam com Jesus, aprenderam com ele. E agora esses membros do Sinédrio, eles agiriam de todas as formas para calar esses dois homens, assim como eles fizeram com Jesus. Fizeram de tudo para calar Jesus, chegando até o fim, até a crucificação. Eles fariam o mesmo agora. Tentariam as mesmas coisas lidando com aqueles representantes de Jesus ali. E isso, irmãos, nos lembra uma lição importante que a palavra de Deus nos apresenta. Não só nesse texto, mas em diversas oportunidades. Deus usa para o seu plano, o progresso do seu plano redentor, Deus usa para o progresso do seu reino neste mundo quem Ele quer. Deus não escolhe os mais capazes. Deus não escolhe os mais intelectuais, os de QI mais elevado. O olhar de Deus para nós é completamente diferente daquilo que nós olhamos para os outros. Jesus, ele não foi na escola de ensino judaico e foi lá e recrutou os 12 melhores alunos da escola. Ele não foi até o templo lá, entrou lá e disse: quais são os melhores, os 12 melhores? Quem é que aí sabe a Torá de cor? Quem aí já sabe as escrituras, são mestres da lei? Venham, escolhe 12 aí para vir me acompanhar, porque eu quero os 12 melhores. Não. Jesus escolheu pessoas diferentes. Homens simples. Ele escolheu pescadores. Ele escolheu até mesmo um odiado cobrador de impostos. Estes foi quem Jesus escolheu. Quem aí lembra do versículo bíblico? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem aí lembra desse versículo? Esse é um versículo bíblico que não está na Bíblia. Nós não encontramos isso literalmente no texto, mas eu diria que a Bíblia mostra isso. Então quem levantou a mão não tem problema, está lá. Não está assim, mas está lá. Em vários momentos nós vemos isso. A Bíblia mostra claramente, por diversas narrativas em suas páginas, que essa é uma realidade verdadeira. Essa, na verdade, é uma frase atribuída ao grande físico alemão Albert Einstein. Ele que falou isso, né? E dizem que foi ele, né? Eu não escutei da boca dele, mas é o que está registrado. Só que quando a gente vai para as Escrituras, é possível identificar a veracidade disso, com vários exemplos. E eu diria que talvez você consiga verificar a própria veracidade disso olhando para a sua própria vida. Para a sua própria vida.
Alguns exemplos bíblicos. Moisés, o grande líder da nação de Israel. Deus chama Moisés com uma tarefa grandiosa. Você vai liderar o meu povo. Você vai liderar a libertação do cativeiro do Egito. Você é o cara, você vai fazer isso. O que Moisés fala quando ele escuta esse chamado? Está lá em Êxodo 4, depois você pode ler em casa. Moisés de imediato diz, não, mas eles não vão confiar em mim. O povo não vai acreditar. Quando eu disser que o Eterno apareceu para mim, eles não vão crer nisso. Deus diz, confia. Eles crerão, diga que eu sou, esteve com você. Depois, ele encontra outra dificuldade, mas Senhor, eu não sei nem falar direito. Eu sou duro com as palavras, eu gaguejo, eu sou inseguro. Eu não vou conseguir. Mas Deus foi lá, capacitou esse homem. E ele foi o grande líder da nação de Israel. Outro exemplo muito conhecido é o de Davi. Davi foi escolhido como o segundo rei de Israel. E ele era o mais improvável dos candidatos dentre os filhos de Jessé. Quando o profeta Samuel vai até Belém, seguindo uma ordem de Deus, para ir lá ungir o novo rei, Davi ele não estava nem entre os candidatos, ele estava no campo, cuidando de ovelhas. Ele era o mais jovem da família, era o menos experiente dos filhos, mas foi ele que Deus escolheu. E é legal porque tem um texto onde Samuel encontra um dos irmãos de Davi, Eliabe, e ele de imediato ele diz, certamente está aqui o ungido do Senhor. Ele olha para Eliabe, um dos filhos de alta estatura, possivelmente um homem forte, ele diz, certamente está aqui. É ele, Senhor. Isso está em 1 Samuel 16. E aí, qual é a resposta de Deus para Samuel? Deus disse, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. E aí vem a explicação. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Agora, por que Deus não utiliza a nossa lógica? Por que Deus tem um padrão de escolha diferente do nosso? Por que será que Deus não pega e logo escolhe os melhores? Os mais capazes, os mais inteligentes, os mais aptos. Não facilita? A resposta a isso é muito simples, irmão. O apóstolo Paulo, ele responde sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. Ele diz assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que, e aí vem a explicação, por que Deus não usa a nossa lógica? Por que Deus não escolhe os melhores? Por que Deus não escolhe os fortes, os poderosos, os inteligentes? Paulo diz, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém se glorie na presença de Deus. O Senhor, Ele quer deixar claro para nós de onde procede todo o poder. Se Deus escolhesse apenas os melhores, os mais capazes, a glória seria sempre direcionada a nossas capacidades. Eu não conseguiria ver a obra do Senhor na minha vida. Eu não poderia ver aquilo que Deus fez me transformando. E aí então eu diria, não, mas eu estou nessa posição porque eu fiz. Porque eu sou capaz. Porque eu sou inteligente. Não. No povo de Deus existe essa clara certeza. Tudo que nós temos vem do alto. Não é nós. Nunca foi sobre nós. É sempre sobre Deus, o seu poder e a sua glória.
Quando eu olho para a vida de um irmão e vejo a transformação que o Senhor fez na vida dele, eu posso com clareza identificar a misericórdia de Deus e o seu poder operando ali. Quando eu vejo uma família que chega destruída, cheia de problemas, e aí com a ajuda de Deus, por meio da palavra, as coisas vão sendo devagar, mas vão sendo consertadas. Você vê a restauração operando, eu posso louvar ao Deus da glória. Saber que Ele está fazendo isso. Quando eu vejo um irmão com dificuldades, com limitações, se colocando à disposição de servir, vencendo os seus medos. Muitas vezes eu vejo alguns irmãos que têm dificuldade até de se relacionar, mas estão lá na porta, recebendo as pessoas. Chega alguém e vai lá e cumprimenta e conversa. Eu vejo ali Deus operando, apesar da limitação, apesar dos medos, das lutas com algumas áreas da vida, ela está se desafiando para mostrar a glória de Deus através da vida dele. Quando eu participo de um retiro e eu vejo com os meus olhos o amor fraterno entre pessoas que nem se conheciam há pouco tempo atrás, eu vejo que isso não provém de nós. Só pode ser algo que vem do alto. Obra do Deus da glória. Talvez você mesmo se sinta muitas vezes incapaz de servir. Se sinta muitas vezes incapaz de evangelizar, de contribuir de maneira mais efetiva para o reino de Deus. Se esse é o caso, irmãos, se você tem isso ainda, essas lutas, olhe para o texto de hoje e encontre esperanças. Por quê? Porque Deus usou 2 homens pequenos aos olhos do mundo. 2 homens considerados incapazes, sem instrução adequada. E Ele usou aqueles homens ali para envergonhar toda uma elite religiosa que se achava melhor, superior aos outros. Não se sinta assim. Pense naquilo que Deus pode fazer através de você. E apesar de você. Apesar de nós mesmos, Deus nos usa. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, apesar de tudo, Deus nos usa para a sua glória. Deus, Ele escolhe e capacita e usa quem Ele quer. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Deus não olha para as aparências como nós olhamos. O desejo do Senhor é demonstrar a sua própria glória, o seu poder e envergonhar a sabedoria dos sábios, a sabedoria humana. E essa é a primeira lição que nós podemos retirar deste texto de hoje, dessa narrativa que estamos analisando. A segunda lição que nós podemos retirar aqui do texto é que o testemunho muitas vezes fala mais do que palavras. E vocês não vão acreditar, mas eu não combinei com o pastor Adriano que ele falou antes aqui. Ele não fazia ideia do que eu ia pregar. Mas ele falou muito sobre a questão do testemunho, da importância do testemunho. Nós veremos agora sobre isso também. Dos versos 14 a 16 ali do texto. Acompanhe comigo, diz ali: vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que o sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. O sinédrio, aqui, esse tribunal que estava reunido para julgar a conduta dos apóstolos, se encontrou em uma situação de simplesmente não saber o que fazer ali. Não havia respostas para aquilo que estava acontecendo. Eles não conseguiam vencer a argumentação, vencer no argumento aquilo que Pedro falava, e ainda mais eles não conseguiam vencer a obra que havia sido realizada. Um homem havia sido curado da sua deficiência. Este homem era conhecido de todos. As pessoas sabiam que aquele homem era doente. Ele mendigava todos os dias na porta do templo. De tal forma que eles não tinham nada a dizer o contrário disso. Eles não podiam dizer: não, mas isso foi falso esse milagre. Não, isso não aconteceu.
Não, eles não tinham nada a dizer. E isso fica evidente na descrição que Lucas dá sobre o episódio. Você vê que, pela narrativa, o tribunal ele está desorientado. Ele precisa de um tempo para pensar. E aí eles pedem para os apóstolos saírem dali para eles poderem deliberar sobre o assunto. E aí então eles ficam lá conversando. O que faremos agora com esses homens? Os moradores de Jerusalém sabem o que aconteceu aqui. Nós não podemos negar isso. Eles não tinham como negar o que havia acontecido. Os líderes religiosos, eles podiam negar todas as palavras dos apóstolos. Eles poderiam dizer que tudo que Pedro pregou era mentira. Que aquilo lá era apenas uma lenda, a ressurreição de Jesus. Isso nunca aconteceu. Isso é invenção desses homens. Eles poderiam fazer isso. Poderiam dizer, olha, tudo que Pedro falou aqui de Jesus é mentira. Isso nunca aconteceu. Mas eles não tinham como negar o que Deus havia feito por meio deles. Eles não podiam negar aquele milagre. Aqueles homens pequenos aos olhos do Sinédrio haviam feito um milagre inquestionável, que foi realizado na vida de um homem coxo de nascença. Não é qualquer milagre, né, irmãos? É um homem que possivelmente nunca andou na sua vida, com as pernas atrofiadas, que levantou milagrosamente. Você imagina a perna magra, criou músculos, os tendões se fortificaram e ele saiu da lá pulando. Louvando a Deus, estava lá na presença desses homens junto com Pedro e João. Este é um dos casos onde o testemunho fala mais do que as palavras. E como eu disse antes, irmãos, as palavras elas poderiam ser negadas ali, mas os frutos produzidos pelo poder de Deus, mediante homens iletrados em culto, isso gritava muito mais do que todas as palavras que Pedro havia dito. E isso é uma verdade dentro da nossa vida cristã. Só que eu faço uma ressalva antes de prosseguir, irmãos, tá? Uma ressalva aqui. Não caia no erro de concordar com aquilo que às vezes é dito por aí. Que o testemunho cristão ele é mais poderoso do que qualquer palavra. Às vezes as pessoas usam isso meio que como uma desculpa para não pregar. O meu testemunho prega de Jesus. E ela mesmo nunca falou de Jesus para ninguém. Isso é apenas uma desculpa para a nossa covardia em anunciar Cristo. Por quê? Porque o Evangelho ele precisa ser pregado. E aí o nosso testemunho, por melhor que seja, ele não tem como transmitir as verdades fundamentais para a salvação em Jesus. O nosso testemunho não fala sobre pecado, não expõe o pecado para os outros, não fala sobre Jesus, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Nosso testemunho não fala sobre isso. A pregação, ela é fundamental, sim. Ela é indispensável. O testemunho, as nossas boas obras, vem para complementar a pregação. E ela faz isso de forma poderosa. Eu digo sempre aqui, o nosso testemunho validará ou vai criar barreiras para a mensagem que nós portamos. Se eu falar de Cristo para alguém, ela vai olhar para a minha vida. Se a minha vida for condizente com a mensagem, isso vai validar a mensagem. Agora, se eu prego algo que a minha vida é completamente o oposto, isso vai criar uma barreira. A pessoa não vai nem querer ouvir falar. Então não importa, irmão, se nós pregarmos aqui de maneira clara, simples o Evangelho, mas o nosso testemunho não for condizente daquilo que se espera daqueles que se dizem discípulos de Cristo, isso vai soar ao ouvido das pessoas como hipocrisia. E vai criar barreiras, além do próprio pecado. Vai criar barreiras, a pessoa não vai nem querer ouvir mais a nossa mensagem. E pode perceber, quantas pessoas, irmãos, possivelmente você conhece alguém, que não quer nem ouvir falar de igreja evangélica, por conta do testemunho que os evangélicos dos nossos dias dão por aí. Muitas vezes, ao convidar para vir na igreja, eu tenho que estar explicando, olha, mas é diferente, lá é diferente. Olha, lá você vai ouvir a palavra sendo ensinada. Você tem que criar essas barreiras que o testemunho dos evangélicos tem posto por aí.
Mas a igreja lá é uma... Eu já fui numa igreja que nem a tua. É uma gritaria. É uma coisa de... Parece bando de louco, coisa... E aí você tem que criar... Olha, não, calma aí. Vai lá aprender da Bíblia. Eu quero te ensinar sobre Jesus. Então isso acontece, irmãos. E aí talvez alguém vai dizer, pastor, então nós vamos ter que fazer os milagres como Pedro e João fizeram. Irmãos, nós não vemos mais pessoas comissionadas como os apóstolos realizando esse tipo de sinal em nossos dias. Ou você vê por aí algum homem fazendo o coxo voltar a andar. Ou você vê por aí alguém fazendo paralítico de nascença voltar a andar. Tudo que existe, irmãos, nessas igrejas são falsos operadores de milagre. Irmão. Falsos operadores de milagre. Falsos dons. Não corresponde com aquilo que nós vemos aqui. Aquilo que Jesus fazia, que os apóstolos faziam. A gente não vê. Cego voltando a enxergar, mudo voltando a falar. Não que Deus não faça esses milagres, não. Por favor, não me entenda mal. Nós podemos orar, e eu creio, o Senhor faz milagres. Nós oramos quando os irmãos estão doentes. Nós oramos pela cura. Nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível. Mas aqui são homens comissionados com este dom. Os apóstolos foram comissionados a fazer sinais como Jesus fazia. Nós vamos ver ao longo de Atos relatos onde a própria sombra de Pedro curava as pessoas. Onde uma peça de roupa do apóstolo Paulo curava as pessoas. Houve um momento em que Deus, ele comissionou esses homens para estabelecer o alicerce da igreja. Ele dotou esses homens com essas capacidades, os apóstolos e outros líderes da igreja deste período, com essa capacidade de fazer coisas sobrenaturais, como fazer um homem voltar a andar. Mas isso foi necessário enquanto o alicerce está sendo construído, enquanto a base da fé cristã foi devidamente fundamentada. Os apóstolos eram uma extensão do ministério de Jesus. Faziam os sinais e prodígios da mesma forma que Cristo fez. Foi por um período. Agora não é mais necessário isso. Agora nós apenas construímos em cima deste fundamento apostólico. Você não precisa mais de um milagre para crer. Você pode crer naquilo que os apóstolos deixaram registrado. Isso é suficiente. Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse que haveria uma outra marca que seria distintiva do seu povo no mundo. Uma marca que Jesus disse que poderia ser vista, observada por todos, e que essa marca indicaria que aquelas pessoas são o povo de Deus. Que marca é essa que Jesus disse? Os dons sobrenaturais, milagres, essa é a marca que autenticaria o seu povo? Não. O Senhor Jesus disse que era o amor sacrificial. Lá em João 13, versos 44 e 45, ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Mas esse mandamento não é antigo, pastor? Deus não disse lá desde o tempo de Moisés? Não, mas ele diz: amem como eu amei vocês. É um amor sacrificial, que se preciso for, entrega a sua própria vida pelo outro. E aí Jesus diz: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Ele não disse que era nos milagres, nos sinais. Ele disse que era neste amor. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. O que isso significa, irmãos? Que de nada adianta nós termos a melhor teologia possível, ter a pregação expositiva e bíblica de maneira perfeita, ter uma liturgia de culto que esteja tudo de acordo com a Escritura. Mas se o nosso testemunho congregacional não transmitir esse amor fraternal,
que Jesus disse que seria uma marca distintiva, de nada adiantará a nossa pregação. Isso criará barreiras. Não adianta nós pregarmos o Evangelho com fidelidade, mas termos um testemunho que não condiz. Não adianta você querer pregar o Evangelho para as pessoas, mas ser uma pessoa irada, violenta, mal-humorada, que não demonstra amor nem pelos da sua própria casa. Você imagina se algum de vocês fosse passar um dia comigo lá em casa e percebesse que eu sou violento com a minha esposa, que eu sou violento com as minhas filhas, você viria de novo aqui na igreja? Dificilmente. Por quê? Porque não condiz. Não condiz. Isso cria barreiras para as pessoas quererem ouvir a mensagem. E mais uma vez, irmãos, me perdoem ser repetitivo, mas o amor, ele não é sentimental. Na Bíblia, o amor é uma ação. Cristo, ele veio até nós, ele partiu para nos resgatar. Nisso ele nos amou, vindo e morrendo por nós. Da mesma forma, o amor entre nós precisa ser um amor que age em favor do outro, que não espera nada em troca, que é incondicional. E isso é o que impacta o mundo lá fora. O meu desejo e minha oração, irmãos, é que as pessoas possam entrar aqui na congregação e sentir esse amor de uma maneira a ser impactados, de perceber esse amor. E esse amor poder quebrar essas barreiras que ela traz do mundo e de maus exemplos, que esse amor que ela recebe no chegar da igreja possa quebrar essas barreiras para que ela possa ouvir a pregação livre de obstáculos além do próprio pecado. Que ela possa estar ali atenta. Poxa, agora eu quero ouvir. Quero ouvir o que tem a dizer. E muitas vezes vai acontecer isso. A pessoa pode sair daqui e esquecer tudo aquilo que eu disse. E é o mais comum de acontecer. Às vezes até eu esqueço o que eu falei. A pessoa sai daqui e esqueceu tudo que foi dito na exposição. Mas ela não esquecerá, ou dificilmente esquecerá, do acolhimento amoroso que ela recebeu na entrada, a maneira como ela foi tratada. Isso tende a ter um impacto muito profundo em nós. E essa, irmãos, é mais uma lição que nós tiramos aqui do texto. Testemunho, muitas vezes, fala mais do que palavras. E que Deus nos ajude a fazermos isso. Que possamos nos esforçar em amar a todos de forma incondicional, de forma sacrificial. Que Deus nos ajude a ter um testemunho de vida amoroso, que contribua a tornar a mensagem de salvação que nós portamos ainda mais grandiosa. E que isso nos leve a sair da nossa zona de conforto. Que a gente possa se empenhar como verdadeiro discípulo a transmitir esse amor que o mundo não conhece. O mundo só conhece o amor interesseiro. Aquele que ama se recebe algo de volta. O cristão, ele porta um outro tipo de amor. Aquele que faz sem esperar de volta. Aquele que busca o bem da pessoa sem esperar o retorno. Que faz porque Deus quer que ele faça isso. Faz isso porque ele é um discípulo de Cristo. E ele quer viver como Cristo viveu. A terceira e última lição, irmãos, que eu gostaria de extrair aqui do texto, ela está relacionada ao veredito final aqui do Sinédrio, diante do que estava acontecendo ali no templo. Mesmo diante da pregação de um homem cheio do Espírito Santo, mesmo diante de uma evidência incontestável do agir de Deus por meio dos apóstolos, nós vamos aprender aqui que o coração do homem está determinado ao erro. Vejamos agora o resto aqui da deliberação do Sinédrio e o veredito que eles chegam nos versos 17 e 18. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. O temor desses líderes, irmãos, era a expansão do cristianismo. As pessoas estavam se convertendo. A pregação do evangelho ganhava cada dia mais pessoas. Dentro do que nós já vimos aqui em Atos,
Lá no início de Atos, os discípulos eram em torno de 120. Logo, eles passaram para 3.000 na primeira pregação de Pedro. E agora, o texto de Atos 4 diz que eles já eram 5.000. Os líderes estão determinados a impedir esse crescimento, a fazer parar isso. Existe também aqui o fato de que, se Jesus é realmente a fonte do milagre, Pedro falou isso na pregação, então a ação desses líderes de crucificar Jesus se voltaria contra eles mesmos. Então, para tentar diminuir aqui os danos, a única coisa que eles poderiam fazer aqui, para impedir os apóstolos de continuarem a divulgar a fé em Jesus, era ameaçá-los. Diferente de quando eles estiveram com Jesus, que Jesus afirmava ser o Messias de maneira aberta, e ali eles tinham motivo para acusá-lo, aqui eles não têm. O máximo que eles podem fazer é proibir a pregação, usar a autoridade do Sinédrio para isso, e que caso os apóstolos não obedeçam, depois eles pudessem condená-los por isso. Mas no momento, o máximo que eles podem é ameaçar. Então, irmãos, essa reação desses líderes nos lembra algo que a Bíblia também afirma de forma enfática. A rebelião do homem natural contra Deus e contra tudo que é santo é de fato real. Isso nos lembra, a reação dos líderes diante disso que eles viram, nos lembra que o coração do homem está determinado ao erro. Pensem bem, queridos. E aqui eu falo determinado no sentido, a determinação da pessoa em errar, né? Esses homens, eles ficaram admirados com Pedro e João, esses religiosos. Eles ficaram admirados com uma mudança de postura, com a pregação. Eles viram um milagre inegável. Eles afirmam isso. Não há como negar. Estes homens já haviam presenciado tudo aquilo que foi envolto na morte e ressurreição de Jesus. Vocês lembram em Mateus, eles subornando os soldados para que eles não contassem o que eles viram na ressurreição? Eles pagaram pelo falso testemunho. Eles ouviram a história verdadeira. Mas mesmo assim, diante de tantas evidências, o que eles fizeram? Tentaram silenciar a pregação. Silenciar os apóstolos. Agora, o que motiva esses líderes a cometer esse tipo de pecado? Um caminho de morte. Eles estão aqui tentando suprimir a verdade mais importante de todas para as pessoas. Às vezes a gente não para pensar nas pequenas coisas envolvidas aqui. Mas esses religiosos estão impedindo pessoas de ouvir sobre a salvação que há em Jesus. É isso que eles estão fazendo. Eram os líderes religiosos, aqueles que deviam encaminhar as pessoas para a salvação. Eles estão desviando as pessoas da salvação. Por que motivo? Nós sabemos os motivos humanos. Eles não queriam destruir todo um sistema religioso do qual eles faziam parte. Eles não queriam abrir mão do poder, da influência sobre o povo. Você imagina só o que significaria esses líderes concordar com Pedro e João. Eles teriam que dizer para as pessoas que Deus não poderia mais ser encontrado no templo. E havia todo um sistema lucrativo onde eles eram ricos. Esses religiosos eram pessoas muito ricas por causa do comércio no templo. Jesus denunciou isso. Eles não estavam dispostos a perder isso. Eles não estavam dispostos a abrir mão de tudo, de toda a sua vida, de todo o seu ministério religioso, de todos os ganhos, os benefícios, e trocar isso pela verdade. Eles preferem promover uma mentira fatal, mas que mantém as suas vidas intactas, do que promover a verdade, que os salvaria, mas que traria o seu mundo abaixo. E queridos, esse tipo de atitude não está tão longe de nós quanto nós imaginamos. A gente pode olhar para os religiosos e pensar, nossa, mas que absurdo isso. Mas existem muitos casos semelhantes em nossos dias. Pessoas que tomam o conhecimento da verdade, mas que não conseguem seguir a verdade.
Porque sabem, lá no fundo sabem, que a mensagem do Cristo crucificado que ressuscitou, a mensagem do Evangelho vai mudar completamente a sua vida. Vai trazer a sua vida abaixo. Pessoas que optam a rejeitar Cristo, porque lá no fundo elas sabem que se abraçarem a verdade bíblica, isso vai ser acompanhado de ter que abandonar muitas práticas, muitas coisas que elas não estão dispostas a abrir mão. E eu não vou enganá-los aqui, irmãos. Existe um custo no discipulado. Existe um custo. Nós somos chamados por Cristo a perder para ganhar. Os religiosos tinham que perder toda a sua vida, seu ministério, as fontes de lucro, para ganhar aquilo que mais importava. Eles tinham que perder aquilo, mas para ganhar. Da mesma forma, nós precisamos perder convicções antigas que nós tínhamos, coisas que nós achávamos que era verdade, que a Bíblia diz que não são. Perder paixões, perder falsos ídolos, perder prazeres mundanos, muitas vezes perder ganhos pessoais, projetos de vida, mas acima de tudo, irmãos, a Bíblia chama e diz e exorta que nós precisamos perder a nós mesmos, abandonar o nosso próprio ego, desejos, sonhos, mas isso para ganhar aquilo que realmente importa: salvação das nossas almas, vida eterna, redenção que só é encontrada no Cristo que ressuscitou. Jesus falou isso de maneira muito clara. Nós também vimos esse texto lá em Mateus 16, verso 25 e 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta deixarmos o nosso mundo intacto, a nossa vida intacta, e perdermos a vida eterna? E perecermos no final desse tempo, que é tão breve, irmãos, é tão passageiro. Nós não podemos brincar com isso, irmãos. E esse tipo de atitude, o reconhecimento do pecado, o reconhecimento da minha incapacidade em ser salvo, o reconhecimento de que não há nada de bom em mim, a atitude de deixar a antiga vida para trás, isso não ocorre de forma natural, isso não ocorre por convencimento, não sou eu que vou convencê-los disso. Isso é sobrenatural. Possivelmente você já ouviu ou já pensou o seguinte: ah, mas se eu visse pelo menos um milagre com os meus olhos, aí então eu creria. Se eu estivesse lá naquele dia com Pedro e João, visse aquele homem sendo curado, ah, então assim, olha, eu largaria tudo por esse Jesus. E se for esse o caso, irmãos, da sua vida, eu convido você a olhar para o texto de hoje. E veja como presenciar algo sobrenatural não é garantia alguma de conversão. Muitos viram e poucos creram. Muitos viram os milagres de Jesus e a grande maioria gritou: crucificam, crucificam. O nosso coração natural, segundo a Bíblia, ele é de pedra. Ele é um coração de pedra, é um coração duro, é um coração insensível. Um coração que mesmo diante das maiores provas, ele continuará duro. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo: olha, o ser humano natural, não adianta, você pode pregar à vontade, ele não vai crer.
porque ele não consegue discernir aquilo que é espiritual. E é por isso, irmãos, que nós oramos pela conversão das pessoas. É por isso. Nós oramos, Senhor, converte o meu familiar, o meu amigo, age no coração dele, quebra esse coração de pedra, dá para ele um coração de carne. Porque nós entendemos, irmãos, que a Bíblia ensina que é o Espírito Santo que tem que intervir nessa rebelião humana. Ele precisa agir. O Espírito Santo precisa ser dado a nós para que a gente possa entender essas coisas espirituais. E aí então crer com o coração no Evangelho. O Evangelho você consegue compreender ele logicamente. Você vai conseguir entender a mensagem. Mas para essa mensagem descer daqui, alcançar aqui, é preciso do Espírito. É por isso que nós oramos a Deus pelo milagre da conversão. Eu creio que o maior milagre que nós vemos nos nossos dias não são pessoas sendo curadas da sua paralisia, da sua cegueira. São pessoas que creem em Cristo, que reconhecem seu pecado. Isso é o grande milagre dos nossos dias, a conversão. Por isso, irmãos, não se espante com a rejeição à pregação. Não se espante com pessoas dizendo que somos loucos. Não se espante com pessoas inventando desculpas para não vir à igreja. Ah, mas a igreja de vocês é isso, a igreja de vocês é aquilo. Não se espante com isso, irmãos. Não se espante se alguém não crer no Evangelho. A palavra de Deus nos avisa sobre isso. Paulo diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Vai ter as duas reações. Eles não se espantem se acharem vocês loucos. Porque a mensagem da cruz, o Evangelho, é loucura para quem se perde. Mas para nós, irmãos, é a maior verdade do mundo. É a coisa mais bela que poderia existir. É poder salvando, Deus salvando pecadores. E aí eu pergunto a você, o que a palavra da cruz é para você? O que o Evangelho é para você? É loucura ou é poder de Deus? Faça com sinceridade essa pergunta. Porque se para você tudo é difícil demais para entender, se você não consegue crer naquilo que nós aprendemos aqui nessa manhã, então, irmãos, se esse for o caso, talvez seja a hora de você orar com sinceridade e confessar isso diante do Senhor. De você dizer, Senhor, se você realmente existe, me faz compreender tudo isso que foi dito. Me faz compreender aquilo que para mim agora é loucura. Peça, ore, Senhor, se revela para mim da forma como essas pessoas que estão aqui dizem que se revelou para eles, da forma como o pastor falou. Se você não sabe o que dizer, use salmos para fazer essa oração. Por exemplo, use o Salmo 25. Salmo 25, verso 4 e 5. Ore exatamente isso. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ou ainda usa o Salmo 145, versos 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Pai, eu estou aqui te invocando. O Senhor prometeu na sua palavra que estaria perto a todos aqueles que lhe invocassem. Ele satisfaz os desejos dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Ore, salva-me, Senhor. Salva-me, Pai. Peça que o Senhor se revele a você. Peça pelo dom do Espírito Santo. Peça para que Ele habite em você e lhe convença do pecado, da justiça, do juízo. Ore pela sua salvação. Confesse os seus medos. Abra o seu coração diante do Senhor. Clame pela salvação que há apenas em Jesus Cristo. Queridos, meu desejo e a minha oração é que essas 3 lições
foram extraídas do texto de hoje possam ficar gravadas no nosso coração. Primeira lição: Deus usa quem Ele quer. Aprendemos que é o Senhor quem nos capacita. Deus usa as coisas fracas deste mundo, as coisas desprezadas. E Ele usa para demonstrar claramente de onde procede todo o poder. Vem dEle. Portanto, não temas. Se dispõe a servir. Tenha coragem. Confie que o Senhor vai lhe capacitar. A segunda lição é que o testemunho muitas vezes fala mais do que palavras. E com isso, irmãos, não queremos dizer que a pregação é menos importante. Não, pelo contrário, ela é indispensável. Mas a eficácia da pregação pode ser ampliada por meio de um testemunho adequado. O testemunho pessoal ele pode validar ou invalidar as palavras que são ditas. Portanto, zele pelo seu testemunho. Seja amoroso. Ame da forma como Cristo amou. Comece dentro do seu lar e expanda para todas as áreas da vida. Seja alguém que as pessoas vejam e digam: é diferente. O que tem diferente nessa família? O que tem diferente nessa pessoa? O que tem de diferente nesse empresário, nesse aluno? Onde quer que a gente esteja, o que há diferente em nós? E aí então você vai ter uma oportunidade de dizer: olha, não há nada diferente em mim. O que é diferente é aquele que me salvou. Esse é diferente. Deixa eu contar um pouco para você dele. E terceira lição: saiba que o coração natural do homem é determinado ao erro. Nós somos obstinados ao erro como seres humanos pecadores. E isso nos faz olhar para nós mesmos e dizer: pobre pecador que sou. O homem natural é incapaz de discernir as coisas espirituais. Portanto, irmãos, se você crê, se você é hoje alguém que confessa a fé somente em Cristo, saiba que isso se deve exclusivamente à graça do Senhor. É um favor imerecido, você não merecia, mas Deus veio e lhe salvou. Lhe resgatou de você mesmo. Deus me salvou de mim mesmo, do meu coração de pedra. E eu espero que Ele faça isso com todos nós aqui. Oremos. Amado Deus, obrigado por mais esse tempo que tivemos aqui para aprender da Tua palavra. Obrigado pela Tua muita misericórdia conosco, que tem aberto os nossos olhos para a verdade, que tem nos aproximado da palavra de Deus, do Senhor, que tem nos dado irmãos para juntos caminharmos e juntos nos ajudarmos uns aos outros neste caminho que é árduo. Nós sabemos, Pai, a opção mais fácil é permanecermos do jeito que estamos. O Senhor nos convoca a pegarmos a nossa cruz e segui-lo. O Senhor nos convoca a perder a nossa própria vida para ganharmos aquilo que realmente importa, a verdadeira vida. Pai, não deixa, Senhor, que o nosso olhar fique cego para esta vida tão passageira que nós temos aqui hoje, Pai. Que a realidade da brevidade da vida salte aos nossos olhos e encha o nosso coração, para que a gente possa nos agarrarmos em Cristo como única esperança. Que a gente se sinta encorajado pelo fato de aprendermos aqui por meio do texto que o Senhor usa quem Ele quer, Ele não escolhe os mais capazes, mas Ele capacita aqueles que Ele vai usar para o seu reino. Nos ajuda a encontrarmos nisso coragem, Pai, de saber que o Senhor pode nos usar onde quer que estejamos, para sermos luz neste mundo, para anunciarmos que há salvação e essa salvação está em Cristo. Que sejamos zelosos pelo nosso testemunho, porque esse testemunho ele tem impacto, Senhor, na nossa pregação. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida condizente daqueles que Te seguem. E por fim, Pai, que ao olharmos para a reação desses religiosos do texto de hoje, que isso nos traga um temor acerca da realidade do coração humano, um coração duro e insensível para as coisas espirituais. Que isso nos leve a clamar e orar pela salvação daqueles que nós conhecemos e que ainda não creem. E em nós mesmos, Pai, naqueles que creem, que o Senhor possa
mostrar quão grandiosa é a tua graça, que nos salvou mesmo com o coração completamente endurecido a ti. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Oramos em nome de Cristo. Amém.